Meus irmãos, mais uma vez eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade que Deus ele tem concedido para nós. Aqui no meu canal no YouTube com Curiosidade Bíblica, trazendo informação, não é? Você que tem dúvida em alguns textos, alguns temas da Bíblia, e aí você não sabe, procura refúgio, não é? E eu dou um conselho para os irmãos. Procure se refugiar primeiro na Bíblia Sagrada, não é? A Bíblia em si, a palavra em si, né? É a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus escrita para nós, a gente se alimentar e tirar nossas dúvidas aí da palavra de Deus. Então são textos, são comentários, né? São temas difíceis, né? E aí Deus dá inspiração para cada um conforme Ele queira dar. Mas trazendo aí a informação, né? A sétima carta, né? Que João, o evangelista, escreveu para a igreja de Laodiceia. E aqui eu quero tratar esses temas, né, que eu tenho gravado hoje, somente hoje, não é? Para as 7 igrejas da Ásia. João, o evangelista, que estava sendo levado, não é, para a ilha de Pátimo, e Deus deu a inspiração para ele escrever as igrejas da Ásia Menor. E aí, esta mensagem, esta curiosidade de hoje é queremos saber, na verdade, quem era o pastor daquela igreja de Laodiceia. São 7 vídeos gravados e 7ª mensagem que eu tenho trazido aqui para os irmãos. Para você mesmo que está aí assistindo, procura aí se inscrever, comentar, compartilhar, dá o teu comentário, dá o teu like e fica aí conosco porque tem essa curiosidade para vocês. Agora eu quero trazer aqui esta curiosidade para os irmãos. Quem foi o pastor no tempo lá, né? Onde o evangelista João foi levado para a ilha de Pátimo e ele escreveu para esse tal pastor. Será que na verdade tem esse pastor nessa igreja, da igreja de Laodiceia, né? Que Laodiceia significa nome de que está vivo, mas está morto, né? Mas vamos ver se realmente é isso aí que eu estou falando. Se realmente tem esse pastor nessa igreja. Vamos trazer aí para os irmãos. Capítulo 3 de Apocalipse e o versículo 14 de Apocalipse, que diz: E ao anjo que está em Laodiceia, como já disse, o anjo aqui significa o pastor físico, literalmente falando, daquela igreja de Laodiceia. Ao anjo que está em Laodiceia, escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. E verdadeira. O princípio da criação de Deus. Essa aqui está falando da testemunha fiel e verdadeira. Será que foi o pastor dessa igreja que foi fiel e verdadeiro? E quem era o nome dele? Vamos saber quem foi o pastor da igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor dessa igreja. Bom, a gente sabe que os leitores da Bíblia de alguns estudos devem observar que em todas as igrejas a mensagem inicia-se com a expressão apontando para quem? Para o anjo da igreja. E concomitantemente já estamos familiarizados com esses seres denominados de anjos, que na verdade são os mensageiros de Deus aqui na terra para cada igreja da Ásia.
que num contexto divino são chamados de igrejas, ou de estrelas, são chamados de estrelas, né? Conforme capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20, né? Depois o capítulo 2, versículo 1, capítulo 8, versículo 12, né? E por aí vai sucessivamente. Podemos deduzir daquilo que é desprendido, conforme Colossenses capítulo 4, versículo 12 a 13, né? E onde nós lemos no capítulo 3, versículo 14, diz assim: saudai-vos, Epáfras, que é dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Pois eu lhe dou testemunho de que tens grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceias. Bom, que Epáfras, o nome deste possivelmente pastor dessa igreja é Epáfras, que tenha sido pastor nessa igreja, é bem evidente, mas não podemos afirmar que 30 anos depois o mesmo ainda se encontrava ali. Eu acredito que Epáfras, testemunha fiel, como diz a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, poderia, e podemos deduzir daquilo que é desprendido neste capítulo, Epáfras, que é dos servos do vosso Senhor Jesus Cristo, combatendo sempre por vós em oração, para que vos conserveis firme, perfeito e consumados em toda a vontade de Deus. Aí a Bíblia diz assim, ó: pois eu lhe dou testemunho de que tens grande zelo por vós. Ou seja, João escreveu aquela carta para Epáfras, possivelmente, que ele dava testemunho de Deus e zelo pelas almas e pelos crentes daquela igreja. Agora, eu acredito que seria Epáfras o pastor daquela igreja, mas que depois de 30 anos depois, possivelmente seria outro levantado no lugar de Epáfras. Eu acredito desta forma. Então, já de antemão, já quero dizer para os irmãos que acredito eu e muitos dos conservadores que preservam, que examinam as escrituras, que defendem a sã doutrina, que Epáfras possivelmente era o pastor daquela igreja de Laodiceia. E para terminar, Laodiceia, o seu nome significa o quê? Laudice, em alusão a Laodice, esposa de Antíoco II. Outros, porém, veem nesta palavra grega o significado de pouco e juízo ou costume. E aí vem a situação geográfica daquele lugar. Laodiceia era uma cidade da província romana da Ásia Menor, hoje a porção da Turquia asiática. A cidade recebeu este nome em alusão à esposa de Antíoco II, que é Teus, que significa, que tinha o nome de Laudice, já que Laudice era nome feminino. Nos tempos do Novo Testamento, 6 cidades receberam tal nome no período helenista. Por esta razão, a Laodiceia do presente texto era chamada de Laodiceia, ou seja, do líquido, isto é, conforme asseverava
Estrabão de 578, o trecho de Colossenses capítulo 4, versículo 13 a 16, mostra-nos que nos tempos de Paulo, talvez em 64 depois de Cristo, Laodiceia já contava com uma igreja organizada e próspera. Então, terminando aqui este vídeo, a curiosidade bíblica para vocês: quem era o pastor daquela igreja de Laodiceia? Acredito que seria Epáfras, que era testemunha fiel, que veio aí esta carta para eles e que depois de 30 anos depois, possivelmente Epáfras foi mudado, né, para que o outro pastor possivelmente entrasse no lugar dele. Mas eu quero agradecer a Deus e agradecer a sua visualidade desses vídeos, e que comente e que se inscreva no sininho para que vocês não percam nenhuma informação, para que possamos trazer mais vídeo para todos vocês. Então fica conosco e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Amém.